Olá! Olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Papo e Mente. Eu sou Paula Silvestre. Eu sou Eduarda Queiroz. E hoje nós estamos com uma mesa aqui de especialistas. Olha só o nosso look. Recheada. Não é? Viemos assim a caráter para a Copa do Mundo e estamos aqui prontas para debater porque nós não sabemos nada de futebol. Nada, eu sei tudo! Sabemos sei tudo. tudo de emoções. Eu tenho um álbum da Copa. E meu filho também tem um álbum. Eu acho que a gente já começa... A gente sabe o time bem direitinho. Tá vendo? Sabemos tudo. Somos especialistas em Copa do Mundo. E para ajudar nesse bate-papo top das galáxias, nós estamos aqui com uma mesa especial. Vamos começar pela Ju. Por favor, Ju, se apresente. Olá, gente. Me chamo Juliana, sou estudante de psicologia junto com essas pessoas bonitas que estão aqui hoje. Né? Tenho interesse dentro da psicologia pela psicanálise. Não vamos misturar psicanálise com futebol, não vou saber. Né? Tenho uma paixãozinha ali na Copa, né? Pelo futebol todo, eu não assisto os campeonatos, essas coisas que tudo acontecem. Mas a Copa é uma coisa que eu não perco. Mexe. Vamos saber mais. Vamos sim. E aqui, com esse casal top das galáxias, o João vocês já conhecem, não é? Que ele já veio aqui. E a Larissa. Se apresente, Larissa. Então, gente, bom dia. Meu nome é Larissa, sou estudante de psicologia também com essas beldades aqui, pessoal inteligente. E tô aqui para debater, não sei, não faço ideia, mas a gente tá aqui, né? Alguma coisa vai surgir, se tudo der errado vai ficar engraçado. Então, Adoro. E vamos, né? Como a Paulinha já falou, sou João, já participei de outros episódios, né, aqui. E a gente vai trazer um pouquinho de história, né? Vamos apimentar, colocar um pouquinho de história nessa análise que nós vamos fazer, nesse bate-papo, né, de hoje, sobre Copa do Mundo só com especialistas. Tá? Isso! E nós temos uma voz do além, né? Que quando nós precisarmos, assim, de algo realmente técnico, aí a nossa voz do além. Quando a gente falar uma besteira, vai dar... Pode corrigir, viu, Lombardi? Gente, mas e aí? Curtem mesmo Copa? É cortar a folia. Gente, eu tô curtindo. Acho que tudo que reúne pessoas pra mim, né? Aí Copa, a gente fica esperando, programando quem é que vai, quem é que não vai. E assim, a gente tem uma coisa que é muito forte. As pessoas que assistem a Copa com a gente tem que ser as mesmas pessoas pra dar sorte. Entendeu? Uma pessoa que sai, aí se perder... Foi você que saiu. Então, eu acho que foi isso que aconteceu ontem. Frio, né? Gente, eu assisti com outra galera ontem, foi isso. A culpa foi minha. Desculpa, Brasil. Vamos entender que esse outro que a gente tá falando é Camarões, viu? Que foi sexta-feira. Foi, exatamente. Né? As gravações aqui são aos sábados, né? Então, ontem perdemos. Né? Mas, Sexta, perdemos. Ontem, a gente não vai perder, não. O tempo tá meio louco aqui, você tá entendendo, né? Alguém tá entendendo o que eu tô falando? Sim. Ontem, a gente ganhou. Isso. Pela fé. Eu me perdi, mas a ok. Coreia, Interestelar. Contra a né? Coreia. O Brasil venceu a Coreia. Venceu a Coreia, pela fé. Somente, porque hoje é sábado, viu? Hoje é dia da Dia nossa 3 gravação. de novembro. E ontem de o dezembro. Brasil perdeu do Camarões, assim. Não, ontem não. Foi, não foi? Não, ontem foi contra a Coreia. Gente, eu tô ficando A gente tá no louca. futuro. É porque aqui presente e multiverso, futuro É, gente, foi. elas gostam de fazer isso comigo, claro. não. É bullying. E eu O já vi com o amarelo, meu amarelo, gema que de não ovo. é dela, não é pra ela. Não é da minha paleta, segundo a Duda, mas eu amo. Não tô linda? Tô, obrigada. Perfeito. Voltando à Copa. Perfeita. Voltando à Copa. Gente, Simbora. que jogo foi esse, hein? Com Camarões. Não gostei. Vocês gostaram? Subestimaram, foi. Eu acho que foi. não foram com o melhor, não, deles, não. Um time que não parecia coeso, que não tinha interação entre si, então... Foi ruim, né? Foi. Você pegar todo um time reserva e jogar ali pra jogar com um time titular é subestimar, né? É você... Mas, enfim. Ainda bem que não era eliminatória, né? Durante o jogo a gente viu que teve muitas tentativas de fazer gol, né? Teve muitos chutes a gol, cabeçadas, mas a bola não entrou de jeito nenhum, né? Eu acho que faltava algo a mais, uma certa união deles, né? Ficavam um ou dois jogadores como protagonistas, mas não é um time, e o time não estava
unido nesse jogo, não. Foi ruim, né? Foi complicado. Mas vamos tentar aí, né? O próximo é a fé, né? Como vocês disseram, a fé. Mas voltando, Ju, que você tava falando, né? A gente tem aquilo, tem que estar com a mesma galera. Como é que é isso, hein? Bem, a minha galera tá resumida, né? Ontem foi eu, meu sobrinho e a namorada do meu sobrinho e meu esposo. Resumida, essa galera para assistir todos os jogos da Copa, né? Da Copa. E a minha filha quis assistir com os amigos, então ela vai ter que assistir até o final, porque senão vai dar errado, né? Ela gostou dessa ideia, né? Vai ter que assistir até o final para dar certo. Mas assim, é um momento que a gente se reúne, eu adoro isso. E reúne, né? E reúne idades, gerações diferentes, porque meu sobrinho tem 18. E aí ele que me explica sobre futebol, né? Isso aqui, ele, era pra ter ido aqui, joga aqui, não sei o quê. E era pra ter feito isso. E aí ele fez esse comentário que vocês falaram, né? Que o técnico subestimou e colocou o time reserva todo ali. E aí ele fazia pontuações ali. E eu, meu Deus. Enfim, né? Não foi o que a gente esperou. A gente ficou meio assim, mas... Foi. Não foi de tudo ruim, né? Vamos pensar positivo. Eu tentei. E cria memórias, né? Porque essa parte, né, de estar todo mundo junto, tem a mesma galerinha pra assistir e tal. Gerações, né, que vão se encontrando, a gente cria memórias, não é? Quem aqui lembra das outras Copas, né? Nós, pelo menos, né? Os mais novos. Mas, gente, a minha primeira Copa... 2000, pelo amor de Deus. A minha primeira Copa foi em 94, que eu lembro, eu tinha 10 anos, e o Brasil foi campeão. E foi, pra mim, maravilhoso. Foi incrível, eu entrei em êxtase, eu gritava, porque eu nunca tinha visto, né? E o amarelinho e tal. Gente, 94. Vai que é tua, Tafarel! Tafarel, maravilhoso, Tafarel, sabe? E os jogadores, então, né? Eu lembro da de 98, o Bebeto, assim, que o neném dele tinha nascido. Então, são coisas que marcam, né? Que traz memórias, né? Daquela época e tudo mais, de como foi feito. E hoje... eu não vejo tanta garra, assim, com os jogadores e tudo mais, né? A gente estava até comentando antes de começar, parece que é um monte de estrela, botaram lá, vão, todas as estrelas, um time de estrela. Tá, eles jogam bem no time deles e no... E ali na Copa, quando se o futebol tem assim como é muito enraizado na cultura brasileira, né? Ele acompanha os acontecimentos da vida pessoal, né? Das famílias, assim. Então, acaba que tem uma memória afetiva, né? Com as pessoas. Eu lembro que isso aconteceu naquela Copa e eu consegui isso. Então, vai ligando a Copa a acontecimentos pessoais. Isso é muito interessante. E Duda também estava falando sobre isso, né? Isso. Como foi a Copa 94? A Copa 94, para mim, foi show, né? Eu era adolescente. Eu não lembro a idade, mas eu era adolescente e eu assisti a final na casa de uma amiga minha, Isabel, Belão, beijo, gatona, Coeninha, minha amigona também. E a gente assistindo lá, né, com a família dela, no maior clima, maior alegria. Eu lembro minhas unhas eram grandes. Eu nunca roí unha, mas nesse dia eu arranquei com os dentes todas as unhas. Meu Deus. Quando foi no outro dia, Bel ligou pra mim e fez: Eduardo, eu quero aquele que foi varrer a sala, só tinha unha. Olha a ansiedade, o nervosismo aí, então, né? ficou muito marcado. E foi de pênalti, salvo engano. Não foi? O resultado foi de pênalti. Eu não lembro. Eu não lembro, mas eu sei que foi muito bom. Eu sei que foi assim, uma coisa muito marcante, né? As pessoas que ficam com a gente, marca demais. E isso é muito legal, né? Agora, nessa Copa, a gente se reúne em família, ou eu tô na casa dos meus irmãos, ou ontem mesmo tava uma prima minha com a família dela lá em casa. E, assim, é muito gostoso. E justamente a diferença da faixa etária também é muito interessante. Porque, como eu não sei o nome dos jogadores todos, aí eu não gosto de brincar, né? Aí eu fico tirando onda como se fossem os jogadores antigos. Aí tem um lá que tá com a cabelo raspada, aí eu chamava ele de Roberto Carlos. Quando eu era pro goleiro, pegava: vai que é tua, Tafarel! Aí gritava, aí o menino ficava: quem é? Não sabia nem quem é. Referências. Aí é muito interessante e é muito gostoso isso, né? Então marca, né? Marca para os nossos filhos, marca pra gente, marca pra todo mundo. O futebol ele tem essa característica de formar identidade social. Principalmente no Brasil, que tem muito essa cultura, é muito conhecido por isso, então ele é um grande marcador de identidade social, de pertencimento, de grupo. É muito interessante.
Exatamente, falando nessa parte, né, de grupo, de pertencimento, né, de patriotismo, eu acho que o futebol, ele traz isso, principalmente pro brasileiro, né, acho que o João Paulo pode falar um pouco mais disso, da história, né, do futebol, como é que surge esse pertencimento, essa identidade, e por que é tão forte aqui no Brasil isso? Olha, primeiro porque nós somos pentacampeões, né? Então, pegando um gancho nas lembranças das nossas colegas presentes, eu me lembro, de 2002, eu tinha 9 anos, quando o Brasil foi pentacampeão. Né? E aí, acontecia coisas, não só na minha rua, mas eu acho que em muitas ruas, porque a nossa Copa era no mês de junho. Então, quantos aniversários de amigos em época de Copa eu não fui no mês de junho, que era São João e Copa do Mundo. Era o bolo, era a bandeirinha de São João verde e amarela. E a minha rua era pintada de verde e amarela, a calçada, bandeirolas cortando os postes da rua de um canto a outro. Então isso marca demais. E eu com 9 anos eu ia para a rua e via aquelas crianças, eu achava a minha rua maravilhosa, né? O chão pintado, a minha rua, o meu bairro aqui próximo, ele tinha uma quadrilha e que se apresentava quase de frente à minha casa. Então a gente era muito... Meu irmão dançava, minha mãe fazia parte da comissão de era uma festa, jogadores, literalmente. das quadrilhas. Então era enorme, era 30 dias de São João, Copa do Mundo. É mesmo, né? Aqui, então, principalmente no Nordeste, porque eu tô remetendo, por Tinha exemplo... esquecido que era também. Junho, né? Então Isso. era muito mais forte. Eu que sou de São Paulo, tem essa história, né? De pintar rua, de bandeirinhas Isso. e tal, mas não liga junto com São João, essas coisas. Não, porque lá não é tão forte. Mas aqui, então, a festa era dobrada. Então aqui era maravilhoso isso. Então quando o Brasil foi campeão, em 2002, eu me lembro que meu pai, que era caminhoneiro, já é aposentado, ele estava em casa e com um caminhão lá. Foi uma festa, todo mundo da família entrou dentro desse caminhão e saiu pelas ruas buzinando e gritando e fogo de artifício, e eu, aquela criança de 9 anos, vendo tudo aquilo. Então eu não sou muito atenuado em futebol, né? Mas essas lembranças marcam, né? A gente, nossa, eu vi esse momento, o único país do planeta, né? Pentacampeão, e eu estava lá. Não estava no campo, mas eu comemorei, eu participei de alguma forma. Eu faço parte, eu né? faço O meu parte, país também está campeão. Mesmo não sabendo no momento que era, 9 anos, né? Mas eu estava lá. Então, o futebol tem isso, né? A gente tem que entender que o futebol, Copa do Mundo principalmente, é um marco histórico. De 4 em 4 anos eles acontecem. Então a gente passa a fazer uma análise. Sempre quando tem uma Copa do Mundo, automaticamente a gente se lembra das anteriores. Rapaz, em 2002, né, a gente lança perguntas. Você se lembra da televisão que a gente assistiu Copa do Mundo? Era aquelas televisões de tubo enormes. Tubo totalmente diferente. Quem tinha condições, né? Então... Eu ia pra janela do ia para casa, ficava com um raidinho, né? Então, a diferença de hoje que a gente pode ver, não só na Copa do Mundo, como em todas as outras coisas, é a rapidez da informação, a praticidade. A gente não precisa estar em casa para assistir mais a Copa do Mundo. No trabalho, no celular, no smartphone, no tablet, notebook, não precisa nem estar assistindo, bota no Google, resultado. Aí aparece, ao vivo. E os melhores lances também. Os melhores lances, já faz o recorte todinho, você não precisa assistir o jogo, né? Então, eu acredito que falta essa afetividade, né? Essa sede. Quando é que a gente vai ter Copa? Né? A gente não sabia pela internet. E hoje em dia, quando é o jogo do Brasil, que horas? Pesquisa. Rapidinho, né? Antigamente, não. A gente ficava esperando o jornal, anotava, né? Então, antigamente tinha aquelas as tabelinhas. E aquilo era hoje, isso. Gente, mas era tão legal, né? E aquilo era obrigatório. Pegava em qualquer lugar, no mercadinho, no canto, aí o pessoal anotava, né? E Ficava com aquilo. era obrigatório você anotar aquilo direitinho. Se juntava na calçada, na esquina, né? Vamos anotar quanto foi o placar tal. Então tinha essa... Não estou dizendo que hoje não tem, mas eu acho que tem menos por conta dessa velocidade, né? Mas a Copa está aí, acontece de 4 em 4 anos e é inegável a gente fazer essa análise de Copas anteriores, né? Como é que estava a nossa sala? Né? Rapaz, primeiro jogo, meu filho recém-nascido estava com 1 ano, agora já está com 4, né? Daqui a pouco, na próxima já está com 8, já vai estar entendendo alguma coisa, né? Então a gente sempre fica...
naquele jogo, meu filho estava com Tem uma recém-nascido, referência, né? Então, se torna uma referência. Há jogos que se tornam referência de alguma coisa que aconteceu na nossa vida. Então, a história vem para mostrar isso, né? São marcos. Copas do Mundo e Olimpíadas, a gente sempre tem uma referência com alguma coisa. Que massa, né? E assim, falando em marcos e nessas coisas todas, a gente veio, né, saímos agora de uma polarização tão grande, né, com as eleições e tal. Teve a pandemia, e depois vieram as eleições e tal, que dividiram, né, o país. E a Copa vem e une novamente, né? Querendo ou não, vai todo mundo se juntar, vamos assistir e tal. E isso é muito bom, né? Isso é muito bom porque estava realmente dividido, estava, né? Tem gente que fala, não, tem gente, as pessoas estão esquecendo, focando só no futebol e tem tantas outras coisas acontecendo. Sim, e vão continuar acontecendo, isso. Porque o mundo não para, o Brasil não para, mas por que não curtir esse momento, né? Porque faz bem, a gente precisa, faz bem para nossa saúde mental, gente. O que vem para unir é válido, né? É muito válido. E falando, né, de saúde mental e tal, e ansiedade para os jogos, hein? Eu vi ontem uma reportagem falando que esse estresse, né, e essa ansiedade tá aumentando o número de infartos. Eu falei, como assim, produção? Mas é um estudo da USP, gente, porque as pessoas ficam tão nervosas e tal, tão ansiosas por causa do jogo, e tá subindo a pressão e tal. E aí, né? A gente precisa... Também a gente vem de um histórico, né, da Covid, aí depois passar comorbidades, né? Muitas pessoas ficaram com comorbidades de alguma coisa, muito ansiosas aí por conta do período da pandemia, então acho que a ansiedade que a gente tinha antes, hoje acho que ela dobrou, né? Para qualquer acontecimento, acho que fica muito mais ali, intenso, né? Intenso. É verdade. Eu acho que vem muito desse período aí. Vocês ficam ansiosos na hora da Copa? Eu não. Do jogo? Não briga, não. Imagina a Duda. Gente, eu fico. Não, eu faço entrevista, eu sou a repórter na minha casa. Teve um momento que eu disse, meu Deus, meu coração tá doendo agora, ó. Será que eu estava ali à beira do infarto, Jesus? Mas eu fico muito ansiosa. Fico nervosa, fico ali em cima da televisão, concentrada, sabe, olhando, não querendo perder nada, pra, no momento, pular, gritar, né? Pegar a vuvuzela, a gente tem uma vuvuzelazinha que tem que estar segurando. Até na hora do jogo ontem, meu sobrinho fala, e cadê a vuvuzela que não está aqui? A gente tem que estar segurando E a a vuvuzela vuvuzela. surgiu em uma das Copas, não África foi? do Sul, Foi da África 2010. do Sul. Exatamente, quando surgiu a gente. vuvuzela, Que foi aquela É. música de Shakira. Isso. Acho que foi a Waka melhor Waka. música. Essa dessa Copa, misericórdia. Essa questão da ansiedade, tem um ditado que diz o prego que se destaca que é o que é martelado, né? Então, o planeta está de olho no pentacampeão. Então, a gente tem ansiedade que ele ganhe, os jogadores passam por um treinamento pesado, é exigido que eles mantenham o nível de 20, 30 anos atrás de outros jogadores. Precisa ganhar, precisa trazer o hexa, precisa manter o pentacampeonato. É uma pressão grande. Então, isso a gente é reflexo nosso, né? Quem é que não fica ansioso? A gente fica numa dualidade, por exemplo, vocês que são estudantes, eu particularmente já terminei, né? Nossa. Mas você fica numa... Já fui estudante, eu acho que a gente sempre é eternamente estudantes, né? Mas se eu não fizer nada, eu vou ser cobrado. E se eu me destacar, eu vou precisar manter esse nível de destaque, né? Então, a ansiedade dos jogos, da Copa do Mundo, reflete nas nossas vidas mesmo. Nós somos ansiosos para manter um nível, né? O orgulho. É inaceitável o Brasil perder o time pentacampeão perdeu um jogo para o Camarões, né? Como nós perdemos sexta-feira. Inadmissível! Ontem, sexta-feira, a gente tá meio Inadmissível! É inadmissível, mas acontece e é normal, né? A gente tem que entender que é normal. Até mas pra descer, né? Aquilo que você tá falando do orgulho, até pra descer. Falar assim, oi, mas acorda como aí. são os melhores, então é isso. A gente sempre quer. A gente fica ansioso porque a gente quer manter aquele nível. Eu não posso passar, na era da informática, rodar a notícia em tempo real para o planeta todo que eu falhei, né? Que eu perdi. Isso a gente está falando aqui, né, por exemplo, da população e tal. Imagina a pressão dos jogadores, né, lá em campo, realmente. E a gente vê que eles não têm psicólogos na seleção, né, não tem. E eu estava vendo várias reportagens que eles não têm. Que não foi levado um psicólogo para a Copa, né? O técnico preferiu que não... Eu só lembro daquela Copa que o Brasil perdeu para a França, né? Que a França foi campeã. Que você viu ali que
houve uma desestabilidade emocional completa. Ali eles perderam por causa disso. Você viu claramente, eu acho que foi Ronaldo que Foi se Ronaldo. machucou, né? Ronaldo Fenômeno, que se foi. machucou e saiu. E os jogadores ficaram ali perdidos dentro do campo. E você via que o emocional afetou eles muito claro, ficou muito claro, muito claro. Então, gente, psicólogo esportivo é para estar em todas as equipes. Imagina, né? Numa Numa Copa, equipe, né? Quantas numa Copas Copa, já ocorreram e não aprenderam isso ainda? Não Meu é? Deus, E eu gente. até vi uma reportagem da psicóloga da seleção de vôlei, né? E ela falando da importância do trabalho que ela faz na seleção feminina e tal. E como resultado, como dá resultado. E ela fala como que ainda não acordaram para isso, para a seleção brasileira, né? Principalmente por ser uma seleção pentacampeã, toda a pressão que tem, a única do mundo e tal. E eles vão com uma responsabilidade muito grande para lá. E a gente tá esperando, né? Os brasileiros e o mundo. E aí, como que vai ser e tal? E não chegam. E Ronaldo deu uma entrevista falando sobre isso. Falou, eu não tive nenhum apoio psicológico. E eu precisava. Né? Tanto que saiu o documentário dele e ele chorava muito quando ele foi vendo toda a história dele, falando, naquele momento, ele precisava, e não só ele. Porque abalou o time todo. Isso. Né? E isso é muito complicado, né? E a gente vê e precisa, saúde mental, gente, pra tudo. Pra tudo, pra todos. Se numa prova a gente já fica nervoso, imagina num campeonato, né, dessa magnitude que é a Copa. Mas e aí, o que mais que vocês querem falar sobre isso, hein? Sobre a Isso é Copa? interessante que tu falou, porque é um evento que envolve multidões. E a gente tem na psicologia teóricos que tratam disso, né? Tem o Le Bon, que até a Juliana também sabe, que fala, né, sobre a psicologia das multidões, fala dessa teoria do contágio, justamente do contágio emocional, ali quando você está em grupo. Exatamente. Por isso que quando um elemento está ali sofrendo, ele pode afetar. É um grupo, então ele tem que ser coeso. E a gente compartilha emoções, compartilha ali aquele sentimento. Então é inevitável todo mundo entrar naquele contágio. Tá todo mundo ansioso, vai ficar ansioso todo mundo, porque ali a gente está se contagiando por esse sentimento. Isso é muito claro nessa teoria da psicologia das multidões. É muito interessante, porque isso envolve vários eventos, né, políticos, questões de violência no futebol também, isso já vem acontecendo há muito tempo. Tem estudos que dizem, né, que essa questão da violência no futebol acontece aí, pelo menos no Brasil, desde o início do século XX. 1900. E não só no Brasil, né? Porque teve um jogo aí, eu não lembro quais foram os times, que porque um perdeu do outro, não sei se foi Bélgica. Eu não lembro. Enfim, eu sei que no país lá foi um problema seríssimo. Disse que queimaram carros. Foi uma violência horrível na rua. Vamos, Lombardi, conta aí, onde foi? Foi quando a Bélgica perdeu para o Marrocos. Olha, tá vendo a nossa Bélgica e voz? Marrocos. Eu Obrigado, sabia Lombardi. que ele ia salvar a minha Outra coisa importante falar sobre psicologia e histórico de Copa é 2014, né? Porque a gente perde Neymar, ele se machuca, e o jogo seguinte é o jogo contra a França, que a gente toma um placar elástico. Alemanha. Alemanha, querido. Alemanha. Falou França. Lombardi, Lombardi. O 7-1 que a gente Sou nunca vizinho. vai esquecer. É. A eliminação da Alemanha ainda não é suficiente nessa Copa para salvar a gente desse sentimento horrível. A história não Exatamente. perdoa. Mas olha só o sentimento de grupo, né? Neymar saiu, que era a estrela, era ele que levava o time, né? Não temos Neymar e agora? E aí foi 7-1, gente, 7-1. Como que nós ficamos? Eu fiquei arrasada. Eu fiquei chocada, porque eu nem sabia que isso era possível. Foi uma repetição da Copa que Ronaldo saiu. Só que essa teve uma consequência muito mais drástica, né? Mas eles não aprenderam que se precisa trabalhar o emocional, tanto dos jogadores estrelas, como dos que consideram o estrela uma coisa Essencial indispensável ali, ali né? no time, né? Então tem que se trabalhar isso. Esse pertencimento, esse grupo, né? Nós somos um grupo sim, mas se sair um outro, vamos continuar. Isso. Né? A gente precisa estar ali e trabalhar junto, mas o emocional é muito forte. E essa Copa... E você vê que é interessante, assim, nessas últimas Copas o Brasil vem decaindo, vê que o sentimento da população vai mudando em relação à Copa. Não tem... Justamente a gente falou dessa ansiedade, claro, que está atrelada a vários fatores ali. Mas o fato também do Brasil ele tá caindo em desempenho e outros times de fora ganhando mais visibilidade, e vai mudando o nosso sentimento de ansiedade assim, pela Copa, de ter a certeza que vai ganhar.
Então, abalou muito. Então, vai mudando. Muda porque é uma cultura. Imagina você tem que mudar ali aos poucos uma cultura dentro de um país. É muito forte isso, né? E realmente, por exemplo, eu, né? Vou falar por mim. Vai ter jogo, Copa, tal e tal, muito animado e tal, mas assim, e aí, será que vai ganhar mesmo? Será que tem chance de ganhar, né? Será que nós vamos conseguir ser hexa? Eu não sei. Eu sempre tenho essa dúvida e não tenho mais a confiança que eu chegava, não, vai ser, vai ser. Você falou um sentimento de confiança. A confiança se perde. Isso é muito interessante. Eu particularmente, eu como já vivi, né, a de 2014, Não. De 94 e a de 2002. Eu lembro como era naquela época. A gente ia realmente com confiança, né? Hoje, de 2002 para cá, a gente fica... Não, acho que não tem capacidade para ganhar, não. Né? Você perde a confiança. A pessoa quer que ganhe, a pessoa ainda torce ali que ganhe, mas sempre tem aquele negócio, né? Tá preparado, porque se perder a gente também tá meio preparado. A gente né, não vai com muita sede ao pote. Acho que é muito mais... Mas aí algumas, de formas radicais, traz à tona alguns sentimentos mais bárbaros, né? A gente passa comentários nas ruas sobre xingamentos, preconceito com jogadores, sabe? Os piores nomes possíveis para o técnico, para o time, não sei o quê. E quando vai para o campo a gente vê cenas lastimáveis, né? Alguém tem que perder o jogo, né? Se não dá empate, tem um ganhador e tem um perdedor. E aí a gente vê torcedores terríveis, né? Preconceito, racismo, macaco, não sei o quê, fazendo gestos obscenos. Nós temos que entender que é importante, mas é um jogo e que é passível de perder, 50% para cada um. Isso. Eu perdi esse, mas, poxa, eu vou ser marcado só por esse que eu perdi e os outros tantos que eu ganhei, né? O técnico... E a trajetória do time, isso, né? A maioria dos técnicos não são novatos. Então, poxa, eu sou técnico desse time e ele perdeu esse jogo, mas os outros que eu fui técnico antes, né? Os outros jogos que eu trouxe prêmios e levantamos taças juntos, por que não vale, não vale, né? Porque eu perdi um jogo, aí eu vou ser um desgraçado, né? A história tem isso. Felizmente, eu como historiador, a gente percebe isso. Você acerta muito, ok, mas no primeiro vacilo a história lhe marca como uma pessoa que errou no momento, que não podia e foi desgraçado e fica, né, é uma espécie de maldição mesmo, você tá, né, é o Mick Jagger pé frio, né? Gente, será que ele vai no Jogo do Brasil ou será que ele estava lá ontem? É o pé frio, né? Mas, poxa, e o cara, tanta coisa. Então, você vê o Tite, ele fez uma escolha infeliz nesse último jogo do Camarões, né? Colocando o banco de reservas para ter um protagonismo que ele não teve e não tinha condições de ter naquele momento. Ok, ele errou, gente, é um ser humano. Acima de tudo, ele é um ser humano. Ele pensou numa estratégia que nós não temos o menor entendimento. Se fosse eu no lugar dele, eu não saberia de nada, né? Então, ele fez o que ele achava certo. Perdeu, ok, vai ter outros jogos. Não é por isso que o cara vai ser o desgraçado, tem que ser demitido e não chama ele mais para nada. Não é dessa forma, né? Mas há grande parcela dos torcedores que pensa dessa forma, né? A intolerância, A né? intolerância. A intolerância é muito grande. Eu assisti um jogo aqui da Facisa e eu tenho pena demais dos juízes, né? Dos juízes não, da mãe dos juízes. Porque, assim, é uma intolerância muito grande, é muito palavrão. É assim, que uma menina atrás de mim, e ela dizia tanta coisa com o juiz, que eu olhava assim pra ela. Gente, é falta de respeito, é um ser humano, né? Você tá passível de erro e às vezes você nem tá errando, mas só porque está contra a sua vontade, aquela pessoa é digna de ser xingada, de ser... Aí a intolerância humana tá assim, né? O amor se esfriará. A intolerância e a falta de regulação emocional. Minha gente, as pessoas E você estão... vê também na fala dele que questões sociais totalmente atreladas ao futebol.
questões de racismo e preconceito, essas coisas, totalmente atrelado. Questões de... A gente vê agora no Catar, né? Esse escândalo todo que tá. Questões de classe social também. Você vê que as classes mais pobres são que montaram toda aquela cidade, que foi uma cidade feita do zero, que foi a mais cara de todas as Copas, feitas ali por mão de obra. E muitos morreram, né? barata. Teve uma reportagem Então, que gente, teve uma quantidade de morte muito Isso, grande o valor desses... da vida que vai se perdendo aí. Então, questões sociais totalmente atreladas ali, que se transpassam. É muito interessante você fazer essa análise. É Assim. por isso que o futebol ele é o esporte mais caro, né, vamos dizer assim, porque move milhões, até bilhões de quantidades exorbitantes de dinheiro, né? Os estádios da Copa do Mundo do Catar foi uma sensação, foram feitos do zero, climatizados, porque é um estádio no meio da areia do deserto. Para quem entende um pouco de engenharia, de construção de casa, construir em areia não é fácil, né? Tem que ter uma base sólida, específica, porque a areia ela vai caindo, ela vai se mexendo, ela é muito volátil. Então, construir um estádio feito de containers, né? O estádio 974 containers para construir esse estádio de futebol totalmente climatizado, dos bancos até a grama do estádio, para uma sensação térmica bem fria para os jogadores não se sentirem incomodados com o calor do deserto. E os jogos, né, estão fluindo normalmente no meio do deserto, que milhares de anos serviu como perdição, né? Fluindo A normalmente custa de aqui, quem? a custa de quem? E outra coisa, depois que passar a Copa, o que é que serão feitos com esses estádios, né? Porque o Catar não tem E os essa trabalhadores? cultura, né, de Na futebol para usar esses estádios. Então, é muito dinheiro jogado fora, né? Isso. Muito dinheiro jogado fora. Muita coisa, não é só futebol, não é só rolar a bola ali, né? Isso é o que foi falado aqui. Um estádio apenas, né? Mas não foram vários, à custa de dezenas de milhares de trabalhadores. E fica a questão, quantos deles tiveram acesso a, pelo menos, ver o estádio antes dos jogos começarem, né? Depois de pronto. Né? Levar um filho para o campo, né? Não chega nem a isso, né? Terminamos, vamos inaugurar. Quantos foi que chegaram a ter o privilégio de ver a própria obra? Eu que fiz, eu ajudei a Eu lembro fazer isso. daquela música De Zé Ramalho. Zé Ramalho, que fala, né, que construía, prédio, que construía, mas que não podia entrar lá. Isso. Isso a gente vê. É a realidade que nós chamamos de história vista dos de baixo. Né? Nossa, deu agora um momento de reflexão. Foi. Que fez mal, Gente, a foi. gente entramos profundo agora. E o palpite de vocês? E aí, o Brasil ganha? Eu acho que ele vai indo um pouquinho longe. Mas não sei. Ó, tá um sentimento de confiança. É, Cadê? ai, Cadê? Tá em aberto. A esperança não morreu ainda, não. Você ainda tem... Tem uma esperançazinha. Pelas conversas que Espero que eu tenha aprendido, né? Com ontem, pelo amor de Deus. pelas conversas que eu tenho, né? Eu converso muito sobre futebol. Não, gente, não converso. Mas pelo que eu ouço, há um sentimento de dúvida. Porque os grandes times estão sendo eliminados. Gente, o que é isso, hein? Que interessante. O que A é Copa isso? tá subvertendo as coisas. Já pensou que os grandes times estão saindo de primeira? A Alemanha, gente, pelo amor de Deus. Foi. Aí Deu faz um a gente sentimento pensar, muito Brasil, bom. tu se cuida. Times como a Arábia Saudita, né? Vencendo jogos, né? Coreia. Gente, adorei o jogo do Japão. Foi Já. top das galáxias. K-pop tá Não é? Os japoneses e alemães, né? É. Outrora aliados, agora não mais. Tinha que ter uma Misturei câmera Coreia com Japão, com tudo. Mas a Coreia passou também. Coreia também, Tá vendo? Aí, eu tá vendo? Aí, ó. Foi ontem. Minha gente. Olha, já estamos no futuro. Se não tivesse aí, já tô louca. Mas e aí, tu? E aí eu compactou com a ideia deles. Eu não sei. Não sei. Eu não tenho sentimento. Eu acho que tá O Brasil vai muito perder. Não, mas eu também não sei se ele vai ganhar, porque há times que estão surpreendendo e estão tirando aí de lavada as grandes apostas, né? Eu fico imaginando esse pessoal que faz apostas, os bolões, né? Vamos dizer assim. A Alemanha... Procurando Não, psicólogo. a Alemanha vai ganhar, bom, que é isso? A Holanda e tal, e de repente
perde, né? Sai. A Argentina perdeu de um país, uma Arábia Saudita, né? Foi um jogo deles, entre eles dois. Perdeu. Né? Quem é que podia adivinhar? O jogo, Brasil e Camarões. Quem poderia adivinhar que Camarões ia fazer um gol no Brasil? Né? Não é? E perdeu. E aí, Juju? Eu tô nesse mesmo... Ju tá triste já. Junta assim. Porque eu tava animada, né? Tatiana, depois daquela reflexão, ela ficou... Nossa, não é mais só futebol. Não, eu tenho esperança. Eu tenho esperança, mas eu tô nesse mesmo sentimento, né? Assim, não acredito totalmente, fico ali, duvidando, uma dúvida. Mas eu quero, né? Eu tô com o sentimento de vamos lá, meu Deus. Olha o desejo de cena agora. Vai dar certo, né? Tenho um desejo grande de que ganhe para comemorar, Isso. né? Pra gente sair na rua, sei lá, voltar um sentimento maior aí para as próximas Copas também, né? Tá, Contágio pela Paula, que ela quer ganhar pela festa. Eu quero festa. Dá festa pra essa menina. Festa também. Qualquer motivo pra festa, né? Gente, eu até queria dessa, ver a né? Garrincha jogando. Gente, as histórias de Garrincha é muito massa. Então eu queria ver ele jogando. Vamos botar ele lá aí nesse time. Tá ruim, né? Tá difícil. Então, é um pouco difícil. É um pouco difícil. Não vai. Pelé, a gente ainda podia, né? Pelo menos a presença dele no campo, né? Pra jogar. Como a gente tá nesse negócio aqui do metaverso também, né? Pode ser que Quem sabe, ficar lá. né? Outro universo. A gente tá amanhã e ontem misturou aqui nessa mal, conversa. com futebol, com Copa, Mas é que eu né? fico Misturou pensando, com tudo. Eu acho, né, quando a câmera passa lá, né, pra Ronaldo, Roberto Carlos e tal, nos jogadores, eles estão tudo assim, acho que eles falam, se eu tivesse ali, eu tinha feito aquele gol. Eu fico achando xingamento. Ele fala, meu Deus do céu, o que vocês estão fazendo, né? Porque se a gente fica assim, eu falo, menino, a bola é pra frente, não é pra trás, não. Quando eles botam, que eles recuam, que eu falo, não. Eu fico imaginando eles lá, pessoalmente. Eles que já estiveram lá no campo, eu não sei, não. A ansiedade, o negócio, né? O nervosismo e tudo mais. E eles lá com cara de paisagem feia, né? Assim. E você percebe que eles são ex-jogadores, mas agora estão de terno. Né? Vão assistir os jogos de É terno. outro nível agora. Tá? Agora são homens de negócios. Isso, Tá? eles estão Eles ali. vão assistir, dar o apoio, dar o entrevista. O Ronaldinho foi comentarista em jogos anteriores, mas eu não... Negócios. Agora são negócios. Não dá mais para mim a ação de estar em campo, né? Mas Outro nível. Tanto que Né, é Daniel, né, Alves, que entrou ali como substituto. Ele é o jogador mais velho, né, a jogar uma Copa. Então, não é muito normal, né? Depois tem idade para sair. olha, isso é um assunto interessante, né? Assim. Vamos dizer assim, a vida útil dos jogadores, né? Também tem um preconceito, um jogador com 40 anos. Vixe, nossa senhora, que coisa, velho já, né? Para essa função de jogador. Então fica essa vida útil. São, de certa forma, ficam descartados. E aí os grandes times vão aonde? Dentro, mais profundo das periferias, Você vê pé no jogador com chão, 22 anos. na lama, né? Não, é uma Com garotada. 16, 18 anos. Vini Júnior, né? 22 anos, gente. Você, Muito novo. 16, O 18 anos. Richarlison, Neymar, por que exemplo. fez o gol agora, novíssimo. Neymar entrou com 18 anos, né? Magrelo ali, aquele magricelo. E aí fica essa questão. Faz-se propagandas de que, com toda a verdade, o esporte entra dentro das comunidades, salva pessoas da criminalidade, mas também não vai muito além disso aí, né? Outras questões não entra dentro das comunidades, das favelas, né? E aí a gente percebe o quê? Vai a partir do momento que aquele jogador ali, eles percebem que tem uma utilidade, né? Mas até certo momento. Também, quando está próximo ali dele, passou dos 30, a gente vai lá atrás de outro. Então fica uma espécie de criação, né? Uma fazenda de criação. Mas vamos lá naquela comunidade ver se a gente acha. Tem um olheiro, né? Manda os olheiros, né? E eles não estão preparados
preparado emocionalmente para tudo que vem. Claro, Porque, com assim, um certeza. dia eu tô na comunidade, outro dia eu tenho um jatinho particular, Isso, gente, isso, né? isso. E Tem é- escolas hoje em dia que deixa ele integralmente lá, ele vive dentro daquela escola Eu ali, mal, direcionado para aquilo. Fica Cara, imaginando a interação isso. social, Isso. né, desenvolvimento emocional, longe da família, Isso. né? desde Tem que- muito novo. Hoje Isso. tem escolinha que você entra com 12 anos, né? É. 10, 12 anos, imagina, você 10, 12 anos você já está apartado ali do desenvolvimento que a gente considera normal ali, entre os pares. E É aí, muito poxa, complicado. cara, eu sou analfabeto, vamos dizer assim, eu sei escrever muito pouco, e agora eu tenho que aprender línguas diferentes. Eu posso ir para qualquer momento para um time francês, né? E aí eu não sei de nada, não sei falar nada, não sei falar português direito, não sei. Eu tenho que é a minha função, né? E esses caras passam a valer milhões de dólares. E aí você joga eles, né, dentro de uma Copa do Mundo. É a chance da minha vida, porque aqui o mundo tá me vendo, lógico. Para eles estarem lá, eles também já têm uma história e tal, mas muitos novos, então eles ainda têm uma carreira imensa aí pela frente. É o jogo da minha vida, que o mundo inteiro tá me vendo e tal, então olha o abalo psicológico, né? E você não levar nenhum psicólogo para lá, não ter nem um trabalho antes, é muito complicado isso, né? Por isso que a gente vê muito abuso também de álcool, de drogas, de muitas coisas, né? Que eles vão se perdendo aí, muito escândalo, porque não tem maturidade É para muita tudo isso. moldagem para pouco acompanhamento psicológico. É assuntos aí para outros podcasts, É. né? Porque são assuntos que a gente percebe que não é só simplesmente jogar uma bola, né? Tem muita coisa por trás, Envolvida, Uma né? vida familiar inteira remodulada, né? Salva pai, salva mãe. Não, agora eu vou comprar uma casa para meu pai, uma casa para minha Isso mãe. tanto né? de longe, né? Porque sem ver. Mas é uma mudança enorme. Então, pra gente terminar, Brasil ganha ou não ganha? Ganha. Ganha? Ah, eu acho que a gente não Mulher, mas você tem que falar alto, senão ninguém vai ouvir, não, Acho que né? podia fazer um bolão. Vamos fazer um bolão. Não, gente, assim, eu torço pra que... que ganhe, né? Eu torço mas eu gosto de ver futebol, né? O jogo com os Camarões, pra mim, foi terrível. Foi uma pelada. Eu gosto de ver jogo legal. Então, eu não assisto só o do Brasil, eu assisto dos outros times. E quando você vê aquele jogo de raça dos dois times, gente, é Cheio bom de emoção demais. ali. Passa muito mais emoção do que um jogo do Brasil, que é pelada. Então, pra mim, eu gosto de ver jogo. Então, acho que ganha, né? Acho que ganha. E Eu uma final, eu torço hein? pra Eu que acho que vai ganhe, dar um... mas- Se for pro Brasil, for pra final, será que dá um Brasil em Portugal? Será na final? Não sei. França tá jogando bem, né? A França tá jogando bem. Já pensou? Imagina Japão Já na pensou? final. Brasil, na Japão. E Lombardi. Você aposta em quê? Final Brasil e França. Brasil e França. Novamente. Lombardi 2. Vou acompanhar a opinião dele. E vocês? Não, eu não sei, gente. Eu Não sabe nem arrisco- se vai chegar eles, É, qualquer um eu- chegando. Eu não arrisco palpites. Tô com a festa. Isso, tá com a festa, Entendeu? né? Tô com a festa. Historiadores não dão palpites, tá? A gente trabalha com fatos. Ele vai história A gente trabalha com fatos. Que saída boa! E tu, Juju? Gente, também não faço a mínima ideia. Assim, Mas do que ganha. poder. Ah, ganha. Eu quero que ganhe, gente. Ganha, somos brasileiros, não Cadê a desistimos confiança, Gente, nunca. ganha. Vamos confiar e depois a gente comemora. E você, hein, gente? Vocês aí, ganha ou não ganha? Estão animados? Pagando até Não é? Vamos colocar uma enquete lá no nosso Instagram. Será que vai dar Brasil? Se vai com quem? Acompanhe a gente nas redes sociais. Esse foi o nosso bate-papo de hoje, Papo em Mente. Espero que vocês tenham gostado. Não é Camila, não pôde estar aqui hoje. Isso. Mas olha só que mesa repleta. E ainda Recheada. nós tivemos até Lombardi, né? Lombardes. É isso aí. Então, nos curtam nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Spotify. E Ativem o sininho. dúvidas, críticas ou sugestões, manda pra gente. Porque a gente é diferente. Mas o papo aí mente. É isso aí. Tchau, Tchau, tchau.